As portas de aço se fecharam com um estrondo que ecoou pela alma de Marcus Thompson. Aos 28 anos, o condecorado sargento do exército havia sobrevivido a 3 missões no Afeganistão, mas nada o preparara para aquele momento. Condenado injustamente por um crime que não cometeu, ele agora enfrentava a selva de concreto da penitenciária de Riverside. Ao caminhar pelo pátio pela primeira vez, olhares predadores seguiam cada movimento seu. Tank Morrison, o autoproclamado rei da prisão, estalou os nós dos dedos e deu um sorriso de dentes de ouro. Ele viu carne fresca, um homem negro quieto que mantinha a cabeça baixa e a boca fechada. Tank não fazia ideia de que estava prestes a desafiar um guerreiro que aprenderá a lutar, não apenas com os punhos, mas com honra, estratégia e um espírito inquebrável forjado no caldeirão da guerra. Marcus estava sentado sozinho no canto do refeitório, comendo metodicamente enquanto examinava a sala com olhos treinados para detectar perigos. Os outros detentos o evitavam, sem saber o que pensar do recém-chegado que se portava com precisão militar. Sua postura era ereta, seus movimentos deliberados, seu silêncio impunha respeito, mesmo entre criminosos experientes. Tank Morrison observava do outro lado da sala, seu corpo imponente elevando-se sobre sua equipe de seguidores. O valentão da prisão havia construído sua reputação, subjugando homens que se achavam durões. E este novato parecia o candidato perfeito. Olha aquele garoto ali. Tank rosnou para seu tenente, Razor, um homem magro com cicatrizes cruzando o rosto. Acha que é melhor do que nós com essas costas retas e modos elegantes. Os outros presos à mesa de Tank riram, mas havia uma energia nervosa em suas vozes. Algo no novo prisioneiro os incomodava, embora não conseguissem identificar o que. Marcus continuou comendo, atento a cada conversa, cada movimento, cada ameaça potencial ao seu redor. Ele aprenderá em combate que o inimigo mais barulhento costumava ser o menos perigoso. Tank levantou-se da mesa, a cadeira raspando no chão de concreto com uma lentidão deliberada. O refeitório ficou em silêncio enquanto as conversas morriam e todos os olhares se voltavam para o confronto inevitável. Marcus não levantou os olhos da bandeja, mas sua pegada na colher de plástico mudou ligeiramente, sua linguagem corporal se alterando de maneiras que só um observador treinado notaria. Anos de disciplina militar o ensinaram a manter a calma sob pressão, a avaliar ameaças sem demonstrar medo. O silêncio se estendia como um fio esticado, pronto para se romper. Você é surdo, garoto. A voz de Tank ecoou pelo espaço, entre eles. Quando o rei deste castelo caminha em sua direção, demonstre respeito. Marcus ergueu lentamente os olhos, encontrando o olhar de Tank com um olhar firme que não revelava nada de seus pensamentos ou intenções. Os dois homens se encararam por um longo momento, e algo na calma confiança de Marcus fez a bravata de Tank vacilar por um instante. Era um olhar que Tank nunca vira antes. Não medo, não desafio, mas algo muito mais perigoso. Certeza absoluta. Os guardas observavam de suas posições elevadas, com as mãos apoiadas nos cacetetes, prontos para intervir se necessário. Já tinham visto aquela dança antes, o alfa estabelecido afirmando domínio sobre a carne fresca. Mas algo parecia diferente desta vez. Elétrico e imprevisível. Marcus pousou lentamente a colher e cruzou as mãos sobre a mesa, seus movimentos tão controlados que pareciam quase coreografados. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas ecoou pelo refeitório silencioso com uma clareza cristalina. Estou aqui apenas para cumprir minha pena em paz. Na manhã seguinte, Marcus estava esfregando o chão da lavanderia quando Tank e 3 de seus capangas o encurralaram. O espaço era isolado dos corredores principais, escolhido especificamente pela ausência de câmeras de vigilância e da presença de guardas. O vapor das lavadoras industriais criava uma atmosfera sufocante, e o barulho constante abafava qualquer som de violência. Tank estalava os dedos enquanto seus homens bloqueavam as saídas, com os rostos contorcidos de ansiedade. Eles já haviam feito isso inúmeras vezes, domando novos presos para estabelecer a hierarquia da prisão. Hora da sua orientação, soldadinho. Tank zombou, enfatizando as últimas palavras com falso respeito. Por aqui, eu sou o único general com quem você precisa se preocupar. Marcus continuou esfregando,
seus movimentos firmes e sem pressa, como se não tivesse ouvido a ameaça. A dispensa casual enfureceu Tanque, que agarrou o cabo do esfregão e o puxou. Marcos o soltou sem resistência, recuando com as mãos erguidas pacificamente. Para os valentões, parecia submissão, mas Marcos estava criando distância e avaliando sua situação tática. Tanque empurrou Marcos com força contra a parede de concreto, esperando ver medo em seus olhos. Em vez disso, viu-se encarando o olhar calmo de um homem que havia encarado combatentes inimigos em situações de vida ou morte. Você se acha durão porque brincou de soldado. Tanque rosnou, seu hálito quente contra o rosto de Marcos. Isso não é o Afeganistão, garoto. Este é o meu mundo. Marcos permaneceu perfeitamente imóvel, a respiração controlada, os músculos relaxados, mas prontos. Ele aprenderá em combate que o momento antes da violência explodir costumava ser o mais crucial. Sem aviso, Tanque desferiu um soco devastador no queixo de Marcos. Em um movimento fluido que parecia desafiar a física, Marcos se esquivou do golpe, agarrou o braço estendido de Tanque e usou o próprio impulso do agressor para jogá-lo de cara na parede. O movimento terminou em segundos, executado com a precisão de alguém que havia treinado milhares de horas em combate corpo a corpo. Os seguidores de Tanque congelaram em choque, incapazes de processar como seu líder aparentemente invencível havia sido neutralizado com tanta rapidez e eficiência. Marcos recuou, assumindo uma postura relaxada, mas preparada, com os olhos examinando os 3 oponentes restantes. Como eu disse, repetiu calmamente, só estou aqui para cumprir minha pena em paz. Tanque se afastou da parede, com sangue escorrendo do nariz e o rosto uma máscara de raiva e humilhação. A ordem estabelecida na prisão acabará de ser destruída por um homem silencioso que se movia como água e atingia como um raio. A notícia se espalharia pelos blocos de celas em poucas horas. Havia uma nova força a ser reconhecida na penitenciária de Riverside. A notícia da humilhação de Tanque espalhou-se pela prisão como fogo em pólvora, transmitida por conversas sussurradas e olhares cúmplices. Os presos, que viveram com medo do valentão por anos, andavam um pouco mais eretos, enquanto a equipe de Tanque começou a questionar a invencibilidade de seu líder. Marcos continuou sua rotina diária inalterada, cumprindo suas tarefas, fazendo suas refeições, lendo em sua cela. Mas agora, outros presos o observavam com uma mistura de curiosidade e respeito recém-descoberto. Começaram a notar detalhes que antes não haviam percebido, a maneira como ele se portava, a atenção em seus olhos, a precisão controlada de seus movimentos. Carlos Ruiz, um condenado à prisão perpétua que conquistara respeito pela inteligência em vez da violência, abordou Marcos durante o horário de julgamento. Aos 52 anos, Carlos já tinha visto política prisional suficiente para reconhecer quando o equilíbrio de poder estava mudando. Você é militar? Perguntou diretamente, acomodando-se ao lado de Marcos no banco de musculação. Marcos assentiu uma vez, continuando suas repetições compassadas sem quebrar o ritmo. Carlos sorriu com o ar de quem sabia. Achei que sim. Tanque escolheu o homem errado para testar. A conversa foi breve, mas significativa. Carlos estava oferecendo uma aliança, e seu apoio tinha peso na complexa estrutura social da prisão. Naquela noite, Tanque apareceu na porta da cela de Marcos com 2 novos recrutas, jovens desesperados para provar seu valor na hierarquia da prisão. Seu rosto ainda exibia hematomas do encontro, mas seus olhos ardiam com a necessidade de vingança. Você teve sorte na lavanderia. Tanque rosnou através das grades. Mas a sorte acaba. Marcos ergueu os olhos do livro que estava lendo, um compêndio de história militar. Encontrou o olhar de Tanque calmamente. Não foi sorte, disse ele simplesmente, retornando à leitura. A confiança silenciosa em sua voz fez os jovens recrutas se mexerem, desconfortáveis. No dia seguinte, houve um ataque coordenado durante o caos do serviço de refeições. Tanque e 4 homens cercaram a mesa de Marcos, mas desta vez os outros presos não se dispersaram. Carlos e seus companheiros permaneceram sentados, uma silenciosa demonstração de apoio que não passou despercebida. Um veterano negro mais velho, chamado Jerome Washington, levantou-se lentamente,
com seus cabelos grisalhos e rosto envelhecido chamando a atenção imediatamente. Tanque, disse ele com uma voz que carregava a autoridade de décadas atrás das grades, talvez seja melhor você pensar 2 vezes antes de seguir esse caminho. A intervenção foi inesperada, e Tanque se viu diante, não apenas de Marcos, mas de uma crescente coalizão de respeito. Marcos levantou-se lentamente, seus movimentos deliberados e inofensivos, mas sua prontidão era inconfundível. Eu já disse, estou aqui para cumprir minha pena em paz, disse ele, sua voz ecoando por todas as mesas do refeitório. Mas paz não significa impotência. A distinção era clara para todos os presentes. Marcos estava oferecendo a Tanque uma saída, uma chance de recuar com alguma dignidade intacta. A escolha definiria não apenas o relacionamento deles, mas toda a dinâmica de poder dentro dos muros da prisão. O silêncio se estendeu enquanto todos os presos esperavam para ver em que direção a maré viraria. O desespero de Tanque aumentou à medida que sua influência diminuía, e os detentos começaram a desafiar abertamente sua autoridade. Em uma última e imprudente tentativa de retomar sua posição, ele orquestrou o que acreditava ser a humilhação máxima: encurralar Marcos nos chuveiros, onde a privacidade permitiria a máxima brutalidade. 6 homens entraram na área dos chuveiros atrás de Marcos, confiantes de que o número de homens superaria qualquer habilidade. O som da água corrente mascararia a violência que planejavam infligir. O rosto de Tanque estava contorcido pela fúria de um homem assistindo seu reino ruir. Mas Marcos já esperava essa escalada. Sua experiência em combate o ensinara a antecipar as táticas inimigas e se preparar adequadamente. À medida que os atacantes se espalhavam para cercá-lo, o treinamento de Marcos entrou em ação automaticamente. O espaço confinado que Tanque imaginava ser vantajoso, na verdade, funcionou a favor de Marcos, limitava a capacidade de ataque simultâneo e lhe dava uma visão clara de todas as ameaças. O vapor da água quente criou uma atmosfera quase surreal quando o confronto começou. A luta foi rápida e decisiva. Marcos se moveu entre os oponentes como um fantasma, usando o tamanho deles contra eles naquele ambiente escorregadio. Anos de treinamento militar o prepararam exatamente para esse tipo de situação. Múltiplos atacantes, espaço limitado, riscos de vida ou morte. Ele incapacitou cada homem com eficiência e sem violência desnecessária, demonstrando um nível de habilidade que não deixava dúvida sobre suas capacidades. Quando a poeira baixou, Tanque estava inconsciente no chão do chuveiro enquanto seus homens restantes cuidavam de ossos quebrados e orgulho ferido. Jerome Washington chegou com vários guardas, tendo previsto o confronto e alertado as autoridades. Enquanto Marcos era levado para interrogatório, o veterano cruzou seu olhar com profundo respeito. Seu serviço a este país não terminou quando você tirou esse uniforme, filho, disse ele calmamente. Os guardas, analisando as imagens de segurança mais tarde, ficaram impressionados com o que viram. Uma demonstração clássica de combate defensivo por alguém que claramente possuía amplo treinamento militar. O relatório oficial observaria que Marcos agiu puramente em legítima defesa contra múltiplos agressores. Naquela noite, todo o bloco de celas estava em silêncio enquanto a notícia do incidente do chuveiro se espalhava. Tanque estava na enfermaria, seu reinado de terror efetivamente encerrado por um homem que nunca buscou confronto, mas não recuaria diante dele. Marcos estava sentado em sua cela, escrevendo uma carta para sua irmã do lado de fora, descrevendo não a violência, mas as pequenas gentilezas que começava a ver em lugares improváveis. Ele havia encontrado algo inesperado na prisão, uma comunidade de homens que, apesar de seus erros, ainda reconheciam a honra quando a viam. A transformação estava começando não apenas em Marcos, mas na própria instituição. Em poucas semanas, Marcos tornou-se um líder não oficial entre os detentos, não por intimidação, mas por força silenciosa e princípios inabaláveis. Homens começaram a procurá-lo com problemas, buscando a orientação de alguém que já havia se provado competente sob pressão. Ele começou a ensinar autodefesa básica a detentos que haviam sido vítimas de predadores, compartilhando técnicas de disciplina militar que ajudavam os homens a encontrar estrutura em suas vidas caóticas. A dinâmica social da prisão estava mudando à medida que a influência de Marcos crescia,
substituindo uma cultura de medo por uma de respeito mútuo. O capitão Rodrigues, chefe da segurança prisional, chamou Marcos à sua sala para uma reunião sem precedentes. Estou administrando este lugar há 15 anos, disse o capitão, revisando o arquivo de Marcos. Nunca vi um homem mudar a atmosfera como agora. Os registros oficiais mostravam uma redução drástica nos incidentes violentos, uma melhora na cooperação entre os presos e uma estabilização geral que motivou os administradores a comentarem. Rodrigues revelou algo que chocou Marcos. Eles haviam descoberto evidências que poderiam anular sua condenação, mas o processo judicial levaria tempo. Marcos usou esse conhecimento não para ter esperança pessoal, mas para inspirar outros a usarem seu tempo de forma construtiva. Ele organizou programas educacionais, ajudando detentos a obter seus diplomas de ensino médio, GED, e a desenvolver habilidades profissionais para a reinserção profissional. Jerome Washington, o veterano, tornou-se seu aliado mais próximo, compartilhando histórias de seu próprio serviço militar no Vietnã e os erros que o levaram à prisão. Juntos, eles criaram uma irmandade que transcendeu as barreiras raciais, construída sobre valores compartilhados de honra, respeito e segundas chances. A transformação ultrapassou os muros da prisão quando a história de Marcos chamou a atenção de organizações de direitos dos veteranos e defensores da reforma da justiça criminal. Advogados começaram a investigar casos semelhantes de condenação injusta, usando a situação de Marcos como catalisador para uma mudança mais ampla. Sua irmã, Sarah, iniciou uma campanha nas redes sociais que atraiu atenção nacional para os fracassos do seu caso. O soldado silencioso que havia entrado na prisão buscando apenas cumprir sua pena em paz havia se tornado, involuntariamente, o centro de um movimento por justiça. Tanque, agora relegado à prisão preventiva após repetidos atentados contra sua vida por detentos que ele havia aterrorizado, observava isolado a transformação da prisão. Seu império de medo fora substituído por algo que ele não conseguia entender. Uma comunidade construída com base no respeito mútuo em vez da dominação. Pela janela de sua cela, ele podia ver os detentos reunidos pacificamente no pátio, ouvindo Marcos compartilhar histórias do serviço militar e os valores que o sustentaram durante o combate. O homem que antes governara por meio da violência estava testemunhando o poder da liderança baseada em princípios. 18 meses depois, Marcos saiu da penitenciária de Riverside como um homem livre, com sua condenação anulada por provas que finalmente vieram à tona. Mas ele não saiu sozinho. Ele carregava consigo o respeito de centenas de homens cujas vidas ele havia influenciado. A prisão havia se transformado em uma unidade modelo, com as taxas de reincidência caindo drasticamente à medida que os detentos adotavam os princípios que Marcos lhes ensinara. O capitão Rodrigues o acompanhou pessoalmente até os portões, apertando as mãos com genuína admiração pelo que havia sido realizado. Sarah esperava do lado de fora, com lágrimas escorrendo pelo rosto, segurando uma bandeira americana dobrada que cobria o caixão do pai. Você manteve a honra do papai, viva lá dentro, sussurrou ela enquanto se abraçavam. Atrás deles, equipes de notícias locais documentavam a libertação de um homem que se tornará um símbolo de resiliência e redenção. Organizações de veteranos haviam preparado oportunidades de emprego, e faculdades de direito o convidavam para falar sobre a reforma da justiça criminal. O soldado silencioso havia encontrado sua voz e plataforma para a mudança. Dentro da prisão, os homens que Marcos deixou para trás deram continuidade aos programas que ele havia estabelecido. Jerome Washington fora nomeado coordenador oficial de mentores, usando suas décadas de experiência para orientar os recém-chegados em direção a caminhos positivos. Tanque, ainda em custódia preventiva, solicitara uma reunião com um conselheiro pela primeira vez em sua carreira prisional. A hierarquia baseada no medo que ele havia criado estava sendo substituída por um sistema de respeito conquistado e apoio mútuo. A primeira parada de Marcos como um homem livre foi o cemitério militar onde seu pai estava enterrado. Ele se ajoelhou ao lado da lápide, colocando a mão sobre o mármore desgastado enquanto contava a história de sua provação e triunfo. Nunca me esqueci do que você me ensinou sobre honra, pai, sussurrou. Mesmo no lugar mais escuro, é possível ser uma luz. O vento farfalhava através das bandeiras que marcavam os túmulos de outros veteranos,
como se toda a irmandade de guerreiros reconhecesse seu serviço em circunstâncias que nenhum deles poderia ter imaginado. Na coletiva de imprensa daquela noite, Marcus permaneceu diante das câmeras e dos repórteres, com sua postura militar intacta, apesar de tudo o que havia sofrido. Quando perguntado sobre o que faria em seguida, sua resposta foi simples, mas profunda. Vou continuar servindo. O uniforme pode ser diferente, mas a missão continua a mesma. Proteger aqueles que não podem se proteger e provar que a honra não é determinada por onde você está, mas por quem você escolhe ser. O soldado havia voltado para casa, não abatido pela injustiça, mas fortalecido pela consciência de que a verdadeira vitória vem de elevar os outros, em vez de destruí-los. Se esta história lhe lembrou que a força não vem do domínio, mas da dignidade, que liderança é serviço e que a honra pode florescer mesmo nos momentos mais sombrios, talvez seja o sinal que você precisava hoje. Se for, inscreva-se.